taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade. Para que servem esses índices e como calculá-los? No vídeo de hoje nós vamos falar dessas três variáveis que tanto são cobradas em provas de arquitetura. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a diferença entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Além disso, vamos entender também o que é a famosa taxa de permeabilidade. Esses três índices são exigidos por todas as prefeituras na hora da aprovação do projeto. E para nós arquitetos eles são fundamentais porque caem demais em provas, uma vez que eles são os primeiros critérios a serem analisados em qualquer projeto, especialmente por aqueles arquitetos que pretendem trabalhar com a aprovação de projetos em prefeituras. Então vamos lá. A taxa de ocupação é a relação entre a área de projeção da edificação e a área do terreno. Vamos entender isso melhor. Nessa imagem nós temos um terreno de 10 metros de frente por 25 de comprimento. E a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular a sua área. Então, 10 vezes 25 é igual a 250 metros quadrados de área. E agora, nesse mesmo terreno que nós já sabemos que tem 250 metros quadrados de área, nós vamos implantar uma construção que tem 5 por 15 de projeção. E o que nós vamos fazer aqui é a mesma coisa que fizemos com o terreno. Primeiro nós vamos calcular a sua área. Então, 5 vezes 15 é igual a 75 metros quadrados de área de projeção. Olha bem essa imagem, repare que é o mesmo terreno de 250 metros quadrados e também com a mesma construção. A única coisa que mudou aqui é que agora nós temos a projeção de um telhado de duas águas, com 1 metro de beiral para cada lado. Isso significa que nós deixamos de ter aquelas dimensões de 5 por 15 para termos dimensões de 7 por 17. E é isso que eu quero que você perceba aqui. Quando estamos falando de taxa de ocupação, estamos analisando a projeção da construção e não apenas a sua planta baixa. Nesse exemplo fica bem claro. A projeção da edificação são as dimensões de 7 por 17, e é aí que nós vamos calcular a área. Se estivéssemos calculando a área só da planta, seria 5 por 15, estaria errado. Então é só calcular a área da projeção da edificação contando os beirais. Então 7 vezes 17 é igual a 119 metros quadrados. E agora que nós temos todas as informações necessárias, vamos finalmente calcular a taxa de ocupação. E a fórmula, como nós já vimos, é taxa de ocupação é igual à área de projeção dividido pela área do terreno. Então, nessa primeira imagem, que nós temos a construção de 5 por 15, cuja área é 75 metros quadrados, nós temos que taxa de ocupação é igual a 75 dividido por 250, que é a área do terreno. Logo, a taxa de ocupação é 0,30. Agora, uma dica. A taxa de ocupação é sempre expressa em porcentagem. Portanto, 0,30 vezes 100 é igual a 30%. No outro exemplo, com a construção com telhado de duas águas, nós temos que a área de projeção é de 119 metros quadrados. Portanto, a taxa de ocupação é 119 dividido por 250, que é igual a 0,48. Como nós já sabemos que a taxa de ocupação é sempre expressa em porcentagem, então 0,48 vezes 100 é igual a 48%. Pois bem, até agora nós falamos das construções térreas, mas como que eu faço para achar a área de ocupação das construções com mais de um pavimento? Vamos descobrir? Basicamente, o caminho é o mesmo, não importa quantos pavimentos tem a construção. Para a taxa de ocupação, o que realmente é importante é a área de projeção que a construção faz no terreno. É a sua vista superior. E nesse exemplo, nós temos nessa imagem que a área de projeção da construção é de 108 metros quadrados. Logo, nós temos que a fórmula da taxa de ocupação é 108 dividido por 250, que é igual a 0,43. 0,43 vezes 100 é igual a 43%. Agora, se você está assistindo a esse vídeo com a intenção de projetar, se você vai fazer um projeto para aprovação da prefeitura do seu município, então aí a história muda um pouco. Primeiro, você deve pesquisar essas informações nas leis de zoneamento do município. Você não pode começar um projeto sem antes ter essas informações básicas em mente. Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento,
taxa de permeabilidade e os recuos necessários. Essas informações são essenciais para qualquer arquiteto, qualquer profissional da área de construção começar um bom projeto, beleza? E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva, porque assim você ajuda o Flashcards Arquitetura a continuar crescendo cada vez mais, beleza? Então nós já falamos da taxa de ocupação, que como nós vimos é a relação entre a área de projeção da construção dividido pela área do terreno. Agora nós vamos falar do coeficiente de aproveitamento que anda colado com a taxa de ocupação e costuma confundir muitos candidatos. O coeficiente de aproveitamento é a relação entre a soma das áreas da construção e a área do seu terreno. Em outras palavras, o coeficiente de aproveitamento nos diz qual o tamanho máximo que a nossa construção poderá ter. Repare que a taxa de ocupação é o tamanho máximo da projeção da minha construção. Lá não fazia diferença se a minha casa era térrea ou se tinha 4 andares, porque o que me interessava era a projeção da construção, era a vista superior. Aqui não, aqui a história muda de conversa. Aqui eu vou analisar todas as áreas construídas. Vamos entender isso melhor. Então aqui na figura A nós temos o mesmo terreno de 250 metros quadrados e com a mesma área de projeção construída de 75 metros quadrados. E na figura B também nós temos o mesmo terreno e com a mesma construção com telhado de 2 águas, cuja projeção tem 119 metros quadrados. Então, agora vamos ver a diferença da taxa de ocupação para o coeficiente de aproveitamento. Na taxa de ocupação, a área passou de 75 metros quadrados na figura A para 119 metros quadrados na figura B, lembra? Então, agora no coeficiente de aproveitamento, a área passa de 75 metros quadrados da figura A para 75 metros quadrados na figura B. E por que isso acontece? Porque aqui no coeficiente de aproveitamento, nós não analisamos a projeção, nós estamos analisando a planta, a área construída. Então, nós continuamos com 75 metros quadrados, que é a área construída, e não a área projetada com beiral, entendeu? Então vamos calcular o coeficiente de aproveitamento das duas figuras, começando pela figura A. Nós temos de informação que a figura A tem 75 metros quadrados de área. Logo, nós temos que o coeficiente de aproveitamento é igual a 75 dividido por 250, que é igual a 0,30. Nesse caso, nós não vamos transformar em porcentagem. O coeficiente de aproveitamento é dado em números. Então, nós temos que o coeficiente de aproveitamento da figura A é de 0,30. O que isso significa? Que a minha área construída equivale a 30% da área do meu terreno. Agora vamos para o outro exemplo. Aqui nós temos aquela imagem que ficou com 108 metros quadrados de área de projeção construída. No coeficiente de aproveitamento, o que nos interessa é a soma das áreas construídas de todos os pavimentos. Nós temos 2 pavimentos com dimensões de 5 por 15, ou seja, 2 pavimentos com 75 metros quadrados de área. Logo, a soma das áreas é 75 mais 75, que é igual a 150 metros quadrados de área. Então, aplicando a fórmula do coeficiente de aproveitamento, nós temos que 150 dividido por 250 é igual a 0,60. Como eu já disse, nós não precisamos colocar em porcentagem, então nós temos que o coeficiente de aproveitamento é igual a 0,6. E o que significa esse 0,6? Significa que a minha área construída equivale a 60% da área do meu terreno. Uma dica para você, normalmente na prova, a questão vai te dar o coeficiente de aproveitamento e vai te perguntar qual é a área máxima que você pode construir naquele terreno. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar a área do terreno e vai multiplicar pelo coeficiente de aproveitamento. Por exemplo, se a questão te dá um terreno com 250 metros quadrados e te dá uma taxa de ocupação de 2, então você vai pegar os 250 metros quadrados e multiplicar por 2, que é igual a 500 metros quadrados. O que isso significa? Significa que você pode construir no máximo 500 metros quadrados naquele terreno. É claro que você também tem que levar em consideração, se a questão estiver pedindo, outras questões como, por exemplo, a taxa de ocupação. E agora nós vamos falar da taxa de permeabilidade, que é a área verde expressa em porcentagem que você deve deixar no seu terreno.
Existem vários tipos de pisos que são considerados permeáveis, e isso vai variar de prefeitura para prefeitura. No geral, o que é unanimidade é a grama, essa é aceita por todas as prefeituras. O cálculo da taxa de permeabilidade é bem simples. A prefeitura normalmente fornece, através das suas leis de zoneamento, qual que é a taxa de permeabilidade de cada região. Normalmente nós temos 20%, 30%, tem prefeitura que adota até 40% para determinada região. Isso vai depender muito. Por exemplo, um terreno com 250 metros quadrados de área e com uma taxa de permeabilidade de 20%, nós temos que 50 metros quadrados desse terreno serão destinados à colocação de um material drenante ou um material permeável, como a grama, por exemplo. E por que a taxa de permeabilidade é tão importante? Para evitar situações como essa que nós estamos vendo. A taxa de permeabilidade, como o próprio nome já diz, permeia o solo, fazendo com que ele absorva parte das águas da chuva, não deixando que todo o volume de água vá para as bocas de lobo, que muitas vezes não aguentam esse volume e causando as enchentes. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.